Para isto está operacional o semáforo político da Rádio Observador, às terças, sempre com a Judite França e com Raquel Abcacis. E esta viagem começa, Vanessa, por esse protesto a marcar o dia, mais um dos bombeiros sapadores. Mais um porque é o segundo no período de 2 meses e levou o Governo a suspender as negociações com esta classe profissional que decidiu voltar a sair à rua. Assim fica difícil negociar, Judite? Fica, Vanessa, fica difícil negociar com um petardo na mão. Quando uma das partes tem um petardo, a negociação não é justa, nem é sequer lícita. E dizias que era a segunda manifestação, feita nestes moldes. A primeira, para quem já não se lembra, teve lugar na Assembleia da República. Foi a 2 de outubro, estamos a 3 de dezembro, quase exatamente 2 meses. 2 meses. Foram mais de 1000 bombeiros a ocupar as escadarias. Foi preciso o dispositivo policial da PSP evitar e barrar a entrada no Parlamento. Também houve petardos, também houve bombas de fumo. Enfim, esta tem talvez um contorno diferente. Isto porque a manifestação não foi comunicada, os bombeiros começaram a juntar-se aqui, em Alvalade, mesmo ao pé de nós, no quartel do Regimento dos Chapadores, e depois foram em desfile até ao edifício onde está agora o Governo, que é o tal Campo 21, que é assim chamado, o antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos. Aí romperam o cordão policial e dirigiram-se para a entrada do edifício, onde decorria a reunião entre os sindicatos e o Governo. Eu acho que a questão que se coloca aqui não é a lista de exigências, que é, com certeza, muito justa, não tenho dúvidas nenhumas, e essa tem que ser negociada, o que normalmente numa negociação significa que ambas as partes têm de ceder alguma coisa, é isso que significa negociar. Mas, como é evidente, nestas circunstâncias, a negociação foi suspensa, porque negociar quando do lado de fora há formas que não são ordeiras de manifestação, enfim, parece-me mais ou menos simples de perceber que a negociação seja suspensa. Eu acho normal que o Governo tenha suspendido a reunião, porque de facto há mínimos no Estado de Direito. O que eu não acho normal é que, enquanto decorrem as negociações, haja petardos e um grupo de sapadores, que aparentemente é um movimento inorgânico, a lançar petardos cá fora e a furar cordões policiais. Foi essa a justificação, de resto, do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores para que a manifestação não tenha sido comunicada às autoridades? E o que me parece é que este grupo estava lá não só para pressionar o Governo, mas também para pressionar os próprios sindicatos. E isto foi como pareceu das declarações que fomos ouvindo hoje de manhã dos bombeiros que iam sendo entrevistados. Os bombeiros diziam que estavam só à espera dos representantes sindicais saíssem do edifício, mas, quer dizer, podiam tê-lo feito de outra forma se só estavam à espera disso. É evidente que isto era uma forma de pressão e não é assim que se negocia. Quer dizer, não é de todo. Eu percebo que não haja grande paciência quando se lida com o Governo, porque os bombeiros chapadores têm estas exigências há anos, há 22 anos que a carreira não é revista e, portanto, perdem, digamos, um pouco a tolerância. Mas normalmente é assim que acontece. Volta-se à mesa das negociações, esta era a terceira ronda, volta-se à mesa das negociações várias vezes, o Governo ajusta aqui, sobe acolá, calibra uma medida assim e assado, e é assim que normalmente, e é assim que acontece com todas as profissões. É a rapidez com que o Governo resolveu o problema dos professores e dos agentes de segurança, se calhar deixou os bombeiros sem capacidade de suportar negociações que não sejam instantâneas, mas as negociações não são instantâneas. É verdade, é que os bombeiros não estavam no topo das prioridades do Governo, porque nem todas as profissões podem estar, e, portanto, perdem a paciência com muita facilidade. Querem que o Governo lhes dê a mesma atenção e merecem que isso aconteça, e é por isso que estão a decorrer reuniões. Da mesma forma como merecem melhores condições os técnicos do INEM, por exemplo. Agora, se tiverem uma tocha na mão, aí, de facto, perdem a razão. E o sinal, se quiseres dizer já? Eu vou usar um sinal vermelho, como o fumo que se via naquela manifestação, porque de facto não estou à espera que os bombeiros se associem a este tipo de demonstrações. Raquel, esta é uma prova de fogo, usando aqui o fogo outra vez, para o novo ciclo de governo de Luís Montenegro? Eu concordando com tudo o que disse a Judite, queria olhar para este problema do outro lado. E também pegando no que a Judite estava agora a dizer, houve um padrão
que eu até diria que começou antes das eleições e antes de Luís Montenegro ter ganho as eleições de março e ter assumido as funções de Primeiro-Ministro. Recordar-nos-emos todos, aliás, ontem foi notícia que foram arquivados uma série de processos daquela manifestação também inorgânica, também sem aviso, que foi feita num ato e num gesto de pressão aos dois candidatos a Primeiro-Ministro quando eles debateram no Capitólio. E isso deu muito que falar na altura. Pedro Nuno Santos fez aquilo que se impunha, que foi dizer que o governo, ou que ele, enquanto chefe do governo, nunca negociaria sob pressão, e Luís Montenegro foi frágil na resposta. Ainda está por esclarecer porque é que foi frágil na resposta, se era só porque queria ganhar eleições ou se efetivamente não tinha total conhecimento do que se passava lá fora, mas foi frágil na resposta. Isso deixa marcas, e deixa marcas nas várias classes profissionais que, entretanto, pós-eleições, como dizia a Judita há bocado, viram as suas reclamações atendidas em tempo recorde. E eu acho que o governo agora, até como dizia o Eurico Brilhante Dias há bocado, agora iniciou-se um novo ciclo e agora o governo tem mesmo que governar com o orçamento que quis aprovar, com os recursos que existem e com a noção de que há muitas carreiras neste país que estão paradas há anos sem fim, porque esta coisa de nós termos as contas certas e de todas aquelas metas atingidas de que o Eurico Brilhante Dias falava há bocado, tiveram um preço. E o preço foi que há muitas carreiras estagnadas, há muitos serviços que estão depauperados, há muitas dificuldades no país, o país não está bem, ao contrário do que politicamente às vezes no discurso político parece, não está bem, nós sentimos isso todos os dias. Há reclamações em todas as classes profissionais e neste momento eu acho que o governo vive aqui uma prova de fogo e hoje foi talvez só um primeiro sinal. Eu acho que o governo fez bem em ter suspendido as negociações, acho que fez bem em não as ter retomado, porque ficou no ar aquela ideia de que era só uma interrupção e que depois iria retomar. Acho que fez bem em não as ter retomado. Para deixar independentemente de algumas justificações que surgiram na altura, de que havia pessoas feridas ou não havia pessoas feridas, a questão não é essa. Bem, gravíssimo seria que houvesse pessoas feridas, parece que felizmente não havia. Mas não houve por acaso. Porque o ambiente que se vivia à porta da sede do governo era verdadeiramente de um país sem rei nem roque. Pelo que percebemos, até houve uma jornalista da CNN que foi atingida por um Sim, petardo. houve rumores, não percebi muito bem se depois estava ferida ou não. Mas essa não é a razão fundamental para suspender as negociações e, portanto, por isso mesmo acho muito bem que não as tenha retomado. Acho que é importante que quando estas negociações forem retomadas, as regras do jogo estejam bem clarificadas, porque senão nós corremos o risco de ver isto tudo de pantanas de cada vez que alguém queira ver as suas reclamações atendidas. Porque se vem para a rua, porque se trazem petardos, porque se trazem tochas, porque se traz o que se quiser, e isso não é forma, e sobretudo neste momento em que nós atravessamos no país, não só de dificuldades, mas também de uma instabilidade política que se vive diariamente, e se calhar não é por acaso que estas coisas acontecem agora, quando nós assistimos a episódios como aquele que assistimos na sexta-feira, com aquele gesto do Chega, e também é bom que se vá fazendo uma leitura integrada de todos estes acontecimentos, porque as coisas também não acontecem por acaso. Já houve muitos momentos difíceis no país e nós nunca assistimos a este tipo de pressão e de manifestação completamente descontrolada nas ruas. E, portanto, é de facto uma prova de fogo para o governo. É preciso, vai ser difícil, mas é preciso traçar linhas muito claras sobre como é que se negocia, em que condições é que se negocia e de que forma é que se cede. Eu acho que as negociações são importantes, deve-se ceder de parte a parte, deve-se ter em conta a realidade do país e não pode de maneira nenhuma ficar no ar a ideia de que o governo cedeu sob pressão. E, portanto, eu vou dar um sinal amarelo
acho que estou aqui para ver o que é que se vai seguir aos episódios a que hoje assistimos e de que forma é que estas negociações vão ser retomadas. Um amarelo de expectativa. Exatamente. Deixa-me só já agora dar conta aos nossos ouvintes que podem ter chegado só durante o semáforo político. Fizeste uma referência ao novo ciclo político do Governo e citaste umas 2 ou 3 vezes Eurico Brilhante Dias, que foi o convidado do sofá do Parlamento. Portanto, quem não ouviu pode sempre bom ir recordar. Ouvir. Exatamente. Está sempre gente a entrar e a sair. É verdade. Do nosso auditório. Uma entrevista no sofá do Parlamento com o Miguel Viterbo Dias. Pode ir ouvir em podcast. E eu também participei só um bocadinho. Fica por aqui o semáforo político de hoje.